Antes de você pensar em entrar no assunto ferida, você precisa entender o mundo que é o paciente com ferida. Fala, tropa! Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Eu me chamo Rodrigo Inácio e te ajudo a ser um profissional de excelência no tratamento de feridas. Esse é o quadro Pega Bizu. Pega Bizu é uma dica. Esse quadro é dedicado a trazer dicas para facilitar o seu dia a dia. E o tema de hoje é avaliação do ferido. Como assim, né? Avaliação do ferido, sim. A avaliação do paciente com ferida. Antes de você pensar em entrar no assunto ferida, você precisa entender o mundo que é o paciente com ferida. Lembra da outra aula, né? O mundo do paciente com ferida, que consiste no bio, psico, social e espiritual. Para nós falarmos, entendermos de cicatrização, de cuidado com ferida, nós precisamos estar dominando muito o bio desse paciente. Uma coisa que é muito interessante e muito importante você entender: nenhum cuidado com ferida deve iniciar antes de uma consulta de enfermagem. Nada, nenhuma conduta. Esquece aquela coisa de qual cobertura eu coloco, qual curativo eu coloco. Vamos pensar um pouco hoje. Vamos desmistificar esse cuidado focado na ferida. Vamos pensar holisticamente. Nessa consulta, o que eu preciso ter em mente? Que durante a consulta eu preciso identificar barreiras. Barreiras que impedem a cicatrização. Essas barreiras, elas precisam ser transpostas. Você pensa que você é um cara que está lá no atletismo, correndo contra as barreiras. O que ele faz? Ele utiliza uma técnica para que ele consiga transpor a barreira e chegar no fim mais rápido. O que eu preciso fazer? Entender quais são as barreiras, transpor essas barreiras para que eu consiga cicatrizar mais rápido e com qualidade, com técnica. Uma coisa que é muito importante você saber desse seu paciente, que é a primeira barreira, são as comorbidades. As comorbidades são as doenças crônicas. Diabetes, hipertensão e muitas das feridas de difícil cicatrização, elas estão atreladas a uma comorbidade. Ou você já deve ter escutado assim, ó, paciente diabético tem dificuldade de cicatrização. Se tiver descompensado, eu concordo. Mas se o diabetes dele estiver tudo compensado regular, vai cicatrizar adequadamente. Então, durante a consulta de enfermagem, você precisa perguntar para esse seu paciente: Senhor Rodrigo,
o senhor tem algum problema de saúde? Você toma alguma medicação de uso contínuo? Por que você precisa fazer essas duas perguntas juntas, que é interessante? Muito acontece de eu chegar para o paciente e falar assim: seu João, o senhor tem algum problema de saúde? Não, meu filho, eu não tenho nada. Tá bom, o senhor toma alguma medicação? Ah, eu tomo Glifage, eu tomo Atenolol, eu tomo Captopril. Ei, peraí. Mas o senhor falou que não tinha. Não, eu não tenho mais, a minha pressão está controlada. A pressão está controlada. Ele não entende que aquela patologia ela não vai ser curada com a medicação, e sim manejada adequadamente e controlada. Assim são as comorbidades no tratamento de ferida. Essa barreira, ela precisa ser destruída, ela precisa ter um controle das comorbidades. Vamos dar um exemplo clássico do diabetes. Um paciente hiperglicêmico com a glicemia muito alta, ele vai parar de cicatrizar. Ele interrompe o processo de cicatrização porque o corpo do diabético ele é inflamado por si só. Então, pensa lá na cicatrização, fase coagulativa, fase inflamatória. Qual a diferença da ferida aguda e da difícil cicatrização? Ela fica presa na fase inflamatória. Então, o diabetes ele vai fazer isso, ele vai perpetuar essa fase inflamatória, porque tem muito açúcar no sangue. Os outros nutrientes não vão conseguir chegar adequadamente, vai interferir, né, na absorção do corpo, né, absorver nutrientes. Qual o pulo do gato para esse problema? Encaminhar para nutricionista. Ó, eu encaminho para nutricionista. Ela vai verificar quais são as medicações, quais são as comidas, as coisas que esse paciente come no dia a dia. Vai montar um plano alimentar, vai nos ajudar baixando a glicemia e o clínico também vai trabalhar junto com a gente, fazendo um ajuste de dosagem e você vai conseguir trabalhar a cicatrização desse paciente. Viu que interessante? Pensa, se eu vou fazer um curativo somente, focar na ferida, eu não vou pensar nesse problema. Existem úlceras que são decorrentes de hipertensão, da hipertensão descontrolada. Então, se eu tenho um paciente com uma úlcera no membro inferior, uma úlcera que dói demais para o tamanho dela, mas aquele paciente tem pulso, eu poderia pensar numa lesão arterial, mas esse paciente tem pulso. Que estranho, esse paciente tem uma lesão com muita dor, as bordas estranhas. Ela não é arterial, mas ela pode ser uma úlcera de Martorell, que é uma úlcera hipertensiva. Então a gente precisa sim saber das comorbidades para que esse paciente tenha uma cicatrização adequada. Uma outra barreira que esse paciente pode apresentar é no uso da medicação. Medicações. Se esse meu paciente, pensa comigo novamente lá no processo cicatricial, fase coagulativa, fase inflamatória, fase de remodelação e cicatriza proliferativa, remodelação. Cicatrizou. Beleza, mas se o meu paciente faz uso de corticoide em alta dose, será que vai interferir no meu processo inflamatório? Lembra que no processo inflamatório a gente utiliza células de defesa do nosso corpo e a dose alta de corticoide vai fazer o quê? Diminuir as minhas defesas, vai interferir na cicatrização. Moduladores imunológicos também, da família Zumab, né? Aquelas medicações que são utilizadas para HIV também podem ser utilizadas para poder fazer o manejo, né, de algumas doenças autoimunes. Então, se eu tenho uma doença que está fazendo uma autoagressão e eu faz uma cirurgia, eu começo a tratar essa lesão
e essa lesão ela não está avançando, provavelmente é por causa da medicação. A medicação ela está inibindo que o saia daquele processo inflamatório e vá para a proliferativa adiante. Eu atualmente eu acompanho uma paciente desse jeito. Uma hidradenite supurativa, que é uma doença autoimune, tá ali tratando e em um dado momento, numa pergunta, foi verificado que essa paciente estava usando uma medicação da família Zumab. O médico assistente, pensa nisso, o médico assistente retirou a medicação. Não foi o enfermeiro, não foi a enfermagem, foi o médico assistente. Por quê? Risco-benefício. Vamos pesar, essa paciente vai ter uma reativação dessa hidradenite se ela tirar essa medicação? Pode, mas o que é mais grave nesse momento? As grandes feridas que ela tem ou utilizar para prevenção? Vamos pensar em cicatrização. Então ele tirou e depois ele vai reiniciar. E somente desse jeito que avançou a cicatrização. Um outro ponto que eu acabei de falar também, se esse paciente está nutrido, nutrição. A nutrição é muito importante para a cicatrização. Vou dar um exemplo da lesão por pressão. A gente sabe que um dos fatores de risco para a cicatrização, para desenvolvimento da lesão por pressão é a desnutrição. Imobilidade, umidade, desnutrição, locomoção, tudo isso interfere. Mas existem estudos que falam o seguinte: se o paciente está em risco de desenvolver lesão por pressão, ele precisa de uma quantidade de nutrientes X. Se o meu paciente já tem uma lesão, estágio 1 ou estágio 2, ele precisa de uma quantidade X e Y, hipercalórica e hiperproteica. Se esse paciente ele tem um estágio 3 ou 4, ele precisa aumentar muito o consumo, o aporte proteico e calórico e de hidratação de líquidos. Então, você, profissional de excelência, precisa incluir na sua avaliação uma estratificação de risco nutricional. Vamos lá, o enfermeiro vai prescrever a nutrição ou vai estratificar o risco? Ele vai estratificar o risco. Se esse paciente ele tem risco ou está desnutrido, eu preciso encaminhar a nutricionista. O profissional capacitado para esse tratamento é a nutricionista. Uma outra parte muito importante que eu falei aqui em cima. Tu viu que eu falei algumas coisas só do bio, né? Vamos falar um pouquinho do psico. E você vai ver que eu falo muito sobre isso. Isolamento social, gente. Isolamento. Paciente com ferida, ele sente o cheiro da lesão muito mais do que o profissional. O exudato, ele gera, né, um odor. Existem pacientes que se sentem muito mal com aquele cheiro e ele se isola. Pergunta ao seu paciente se ele está bem. Tá legal, tá tudo bem. O senhor está sentindo que está perdendo a vontade de fazer as coisas. Ah, meu filho, sim, eu nem durmo mais. Eu sinto muita dor. Eu tô me sentindo deprimido. E a depressão no paciente com ferida vai interferir direto na cicatrização. A depressão, voltamos para a comorbidade. Depressão é uma comorbidade. Tem um estudo que mostra que pegou um grupo de mulheres com úlcera de perna. E essas mulheres falavam que elas se sentiam sujas
Ela sentia que as pessoas tinham pena, mas afastavam-se delas. E elas viviam um luto relacionado à ferida. Uma outra coisa que eu acabei de mencionar, né? Dor. Vamos quantificar a dor sempre. Sempre que o seu cliente chegar para fazer um curativo, o senhor pergunta: olha, o senhor tem dor? O senhor está com dor? E se ele disser sim, eu tenho dor, qual o tipo da dor, como está doendo, onde está doendo, geralmente ele vai relacionar ao curativo. Vai dizer, depois que você colocou aquele curativo ali, começou a doer muito. E muitas das vezes é um paciente com oclusão arterial, que uma das características clássicas da oclusão arterial é a dor em repouso. Você precisa orientar esse paciente quanto a medicamento também. Você vai orientar. O senhor toma alguma medicação que o médico já prescreveu continuamente? Sim, eu tomo. Opa, então, antes do senhor vir para cá, 30 a 40 minutos, toma ela. Porque aí quando o senhor vier para o procedimento, o senhor não vai sentir dor. Porque o senhor já vai estar medicado. E só depois desses 5 itens básicos, né? Não vou me aprofundar muito, estou te trazendo itens básicos. Daí eu penso na causa da lesão. Por que eu preciso pensar na causa da lesão? Conversei com o paciente, eu entendi o social, esse paciente está no INSS ou é autônomo, ele está se sentindo mal, ele não consegue mais fazer as coisas, e ele desenvolveu essa lesão. Antes de eu chegar aqui, para propriamente dito olhar para a ferida, abrir e saber que tecido tenho ali, o que eu preciso fazer, se eu preciso desbridar ou não, eu preciso entender a causa da lesão. Por que eu preciso entender a causa dessa lesão? Eu ainda estou pensando no meu paciente, tá? Ainda estou pensando lá nas comorbidades. Causa. Lembra que eu falei que a ferida de difícil cicatrização tem uma causa subjacente? Tem uma causa subjacente. Vamos pensar comigo agora. Toda ferida é cicatrizável? Não. Existe a ferida que vai ser curável, a não curável e a de manutenção. Grava esses 3 nomes, tá? São 3 tipos de ferida, de status dessa minha ferida. Vamos para a mais fácil. A ferida não curável. Ferida não curável. Lesão oncológica. A ferida oncológica, neoplásica, tumoral, qual o nome que você quiser dar, nem sempre vai ser possível ressecar cirurgicamente ou fazer uma radioterapia e quimioterapia e ela reduzir de tamanho e ir para a cirurgia. Às vezes, essa lesão vai acompanhar o paciente até o óbito dele, até a morte. Uma lesão oncológica é considerada uma lesão não curável, diferente de uma queimadura, que você, dependendo da sua gravidade, dependendo da sua classificação, se for uma lesão de 2º grau, superficial, os estudos falam que ela cicatriza em 21 dias, se você fizer o manejo adequado, né? É cicatrizável. Você compreende que o tratamento
das duas é totalmente diferente. Por quê? Na lesão por pressão, na queimadura, eu busco a cura. Na oncológica, eu busco conforto. Olha a diferença. Não estou dizendo que você não vai fazer um curativo adequado, não vai fazer uma utilização de cobertura tecnológica num paciente que está em paliatividade, por exemplo. Às vezes você vai utilizar, sim, uma prata para poder tratar a infecção que está naquele local. Utilizar um carvão ativado, um produto que tenha carvão ativado ou um antimicrobiano potente que reduza a quantidade de micro-organismos naquele local e, consequentemente, reduza o cheiro. Você, muitas das vezes, vai utilizar de técnicas que só vai visar o conforto desse cliente. Então, eu preciso entender que uma lesão oncológica ela é não curável. Uma outra situação, tá, que é bem interessante também, se a causa dessa lesão não pode ser tratada, ela também pode ser considerada não curável. Tá, Rodrigo, mas e essa de manutenção? Tu deve ter visto muito já. Aquele cliente que chegou na tua unidade de saúde para fazer o cuidado, mas ele não faz a adesão ao plano proposto, ou ele não tem condição financeira para poder continuar o tratamento que você propôs, ou na unidade que você está não tem coberturas tecnológicas, só tem soro e gase. Você vai abandonar esse cliente? Não. Você vai fazer a manutenção, vai evitar a piora. Evitar a piora. Você vai fazer medidas, vai utilizar do que tem na sua mão para que evite a piora. Talvez aquela lesão não vá cicatrizar. Ou você vai utilizar do que tem até que ele consiga comprar o que você orientou, o que você propôs. Ou na tua unidade acabou naquele momento, mas vai chegar alguma coisa. Esse é uma ferida em manutenção, em cuidado para que ela não piore. Entendeu isso daqui? Aí beleza. Tu pode passar para a parte de avaliação da lesão em si, que não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é que você entenda que o paciente e familiares, eles são o centro do tratamento. E você vai focar sempre neles. Sempre. Por que que eu digo família também? Cara, às vezes o paciente diz uma coisa e o familiar tá atrás falando assim, ó, não, tá mentindo, não é nada disso. Ou aquele paciente, você orientou ele a fazer um cuidado e ele diz assim, ó, eu não posso voltar aqui todos os dias. Você vai ter que eleger um cuidador principal, que vai ser aonde? Na família. Família. Vamos abrir a nossa mente para o tratamento de ferida. Vamos entender a integralidade. O que é ser integral? É você voltar aqui. Integral é você voltar aqui, ó. Bio, psico, social e espiritual. Entender que o teu paciente, para ele ter um sucesso, um acolhimento adequado, você precisa entrar nas 4 esferas para o tratamento de feridas. Certo? Se você gostou desse vídeo e você
quer ser um profissional excelente no tratamento de ferida, siga a gente, compartilhe esse vídeo para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas. Um grande abraço a todos.